Hello, guys! Aqui é a Letícia, professora de inglês. Tenho certeza que vocês esqueceram quem eu sou, porque faz 1 zilhão de anos que a gente teve a nossa última aula, ok? Hoje eu vou começar a explicar para vocês a aula que está na frente 1 no módulo 2, ok? O módulo 2 fala sobre tempos verbais. Como no material não tem uma revisão de todos os tempos verbais, eu vou fazer essa revisão à parte com vocês, ok? Então, muita coisa do que eu vou falar aqui não tem no material de vocês, mas vai ficar tudo certo. Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem o slide. Tenham paciência comigo, eu sou quase uma analfabeta digital. Compartilhar tela. Eu quero compartilhar e vou compartilhar tempos verbais. Aqui estou, apresentar e podemos começar? Então, está carregando. Muito bem. Então, eu vou fazer uma revisão sobre os tempos verbais com vocês e eu vou começar essa revisão falando do simple present, ok? Ou presente simples. Bom, mas quais são os usos? Em quais contextos vocês verão o presente simples? Ele é utilizado para falar sobre ações habituais. Então, por exemplo, eu trabalho todos os dias, eu vou ao cinema uma vez no mês. Para falar sobre verdades universais, então, por exemplo, a água evapora 100 graus Celsius, é uma verdade universal. Então, em inglês, isso estará no presente simples. Para falar sobre sentimentos, gostos e opiniões. Então, sei lá, eu gosto de bolo de chocolate. E também para falar sobre situações e fatos atuais. Justamente por esse uso, muitas manchetes de jornais estão no simple present, ok? Como, por exemplo, temos aqui uma cena de Harry Potter, em que mostra o profeta diário e tem a manchete e ali um pouco menorzinho do que a manchete, em alguns segundos vocês vão ver aqui. Deixa eu voltar um pouco para vocês. Exatamente aqui. Rita Skeeter lança um novo livro. Desculpa, eu assassinei a pronúncia do nome dela, mas é o que temos para hoje. Então, essa manchete está no presente simples, ok? Vamos lá. Mas qual que é a forma? Como que vocês vão enxergar o presente simples escrito ou falado, ok? Qual que é a estrutura? Primeiro, você vai ter a pessoa. E quando eu falo em pessoa, é o pronome de pessoa. Então, I, eu, you, que é você ou vocês, he, ele, she, ela, it é o pronome neutro que eles usam para coisas e animais, we, nós, e they, eles ou elas, ok? Então, vai ter essa pessoa, depois já vai ter o verbo, ok? E o resto da frase? O resto da frase geralmente é um marcador de tempo. Como assim? Eu não falei que ele é utilizado com ações habituais? Então, eu vou ao cinema 2 vezes no mês. Esse 2 vezes no mês é um marcador de tempo, ok? Eu fiz a mesma coisa da última vez que eu estava gravando, mas eu não vou começar do começo de novo. Sinto muito, não vou fazer isso. Eu vou dar um ask. Vocês já tiveram um spoiler do GIF bonitinho que eu coloquei para o slide final. Eu volto aqui e clico em apresentar novamente. Porque é isso, né? Vamos lá, então eu estava falando, então marcador de tempo é aí que eu tinha parado. Eu falei que eu sou quase uma analfabeta digital. Então, por exemplo, I work every day. Eu trabalho todos os dias. Eu tenho I, que é a pessoa, work, que é o verbo, every day, que é o marcador de tempo.
They watch TV every night. Eles assistem TV todas as noites. They, a pessoa, watch o verbo. E every night seria aí o marcador de tempo, ok? Só que o que significa aquele asterisco que eu coloquei em verbo? Se a pessoa for he, she ou it, é necessário acrescentar um S ao verbo, ok? Então, por exemplo, he travels a lot. Ele viaja muito. He, a pessoa. O verbo seria o travel, terminando no L, que é viajar. Mas como ele está sendo utilizado com he, é necessário colocar um S. He travels. A mesma coisa com she writes books for children. Ela escreve livros para crianças. Write é o verbo escrever, mas quando você conjuga ele com she, precisa de um S no final, ok? Como que fica, então, a negativa? O inglês ele vai trabalhar muito com verbos auxiliares. O verbo auxiliar do presente é o do, ok? Então, na negativa, você vai ter a pessoa e depois esse auxiliar do presente na negativa. A negativa do do tem duas formas, don't e doesn't. Depois você tem o verbo. O verbo ele vai estar normal, ok? Eu já explico o que significa esse normal. E o resto da frase. Então, por exemplo, se antes eu trabalho todos os dias era I work every day, eu não trabalho todos os dias é I don't work every day. They don't watch TV every night. Eles não assistem TV todas as noites. E lembra lá que com he, she, it, vocês, na afirmativa, vocês colocavam um S no final do verbo? Isso vai ser a regrinha para usar don't ou doesn't. Com he, she, it, vocês usam doesn't. Então, he doesn't travel a lot. Ele não viaja muito. She doesn't write books for children. Ela não escreve livros para crianças. Então, como já vai ter essa diferença de he, she, it entre o don't e o doesn't, é isso que eu quero dizer quando eu falo que o verbo vai estar normal. Então, vocês não precisam colocar o S no final do verbo com he, she, it, ok? E sempre lembre, então, don't vocês vão usar com I, you, we, they, e o doesn't com he, she, it. Muito bem. Na interrogativa, você vai ter o auxiliar, que é o do, só que ele vai vir no início da frase, tá? Você vai inverter o do com a pessoa. Então, primeiro vai vir o do ou does, depois a pessoa, o verbo normal e o complemento. Do I work every day? Eu trabalho todos os dias. Do they watch TV every night? Eles assistem TV todas as noites. Does he travel a lot? Ele viaja muito. Does she write books for children? Ela escreve livros para crianças. Então, novamente, como tem essa diferença entre do e does, vocês não precisam colocar S no final do verbo, tá? O S no final do verbo vai ser somente na afirmativa. E lembrem que do vocês vão utilizar quando a pessoa for I, you, we ou they, e o does com he, she, it. Só que nós temos o nosso querido to be, ok? To be, que pode significar ser ou estar. Quando você vai usar esse verbo como verbo principal mesmo, por exemplo, eu sou feliz, tem uma forma diferente. Ele é um verbo especial que ele é sempre conjugado diferente. Como que vai ser isso? Ok? Quando o verbo principal é o to be, ele é usado sozinho. Então, você não vai usar o do, ou don't, e doesn't, e o does como auxiliares. Eles não vão aparecer. Então, na afirmativa vai ter a pessoa, o am, is ou are, e o complemento, ok? Então, por exemplo, I am happy, eu sou feliz. She is at school, ela está na escola. We are at home, nós estamos em casa, ok? A negativa, como com o I vocês usam o am, vocês vão contrair o I com o am. Então, vai ficar I, apóstrofo M, not. Então, vai ficar I'm not. Ou o isn't ou o aren't, que é a negativa de is e de are, respectivamente, e o complemento. Ok? Então, I'm not happy. Eu não estou feliz. She isn't at school. Ela não está na escola. We aren't at home. Nós não estamos na escola. E a interrogativa vai ficar o am, is ou are no início da frase, depois a pessoa e depois o complemento. Então, am I happy? Eu estou feliz.
Is she at school? Ela está na escola. Are we at home? Nós estamos em casa. E lembrem que o to be, ele é conjugado assim. Com I vocês usam am. He, she, it vocês usam is. We, you, they vocês usam are. Ok? Agora, vamos falar sobre o present continuous. O presente contínuo. Ok? Como o próprio nome já deve fazer vocês terem uma noção, a gente usa o presente contínuo para falar sobre algo que acontece no momento da fala. Então, por exemplo, agora, no momento em que eu estou falando, eu estou ensinando inglês. Então, essa ação está acontecendo ao mesmo momento em que eu estou falando. E para vocês verem isso, eu coloquei uma linha do tempo, ok? Então, temos o past, o passado, o future, o futuro, e o now, o agora. No agora tem uma ação em andamento. O exemplo que temos aí é o I'm reading a book. Eu estou lendo um livro, ok? Mas como que é a forma desse present continuous? Na afirmativa, primeiro vem a pessoa e depois vocês vão ter que usar o to be no presente. Por isso que eu falei que é muito importante vocês memorizarem o to be, porque ele vai aparecer em vários outros tempos verbais, como auxiliar, ok? Então vem a pessoa, o to be no presente, que é o am, is ou are, e o verbo com ing. Então, por exemplo, I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. You are studying. Você está estudando. He is sleeping. Ele está dormindo. Lembrem-se do to be, I am, he, she, it, is, we, you, they, are. E essa é o presente contínuo em português, é o famoso ando, ando, indo, ok? Ah, uma coisinha só para deixar mais claro. O teach, que seria o verbo no infinitivo, ensinar, com ing, teaching, ensinando. Study, estudar, studying, estudando. Sleep, dormir, sleeping, dormindo. Okay? Na negativa, você vai ter o to be na negativa que eu já tinha falado dele, ok? Então, vai ter a pessoa, o to be na negativa e o verbo com ing. Então, I'm not teaching English. Eu não estou ensinando inglês. You aren't studying. Vocês não estão estudando. He isn't sleeping. Ele não está dormindo, ok? Lembra lá que tem duas formas de fazer a negativa. Às vezes, por exemplo, o is pode contrair com o not e formar isn't, mas o is pode contrair com o he, por exemplo, e formar he's not. Então a gente tem he isn't, he's not, she isn't, she's not. You aren't, you're not, we aren't, we're not. They aren't, they're not. É igual, tanto faz. Vocês escolhem o que vocês acharem mais fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E na interrogativa o to be vem primeiro. Vocês já estão sacando como que é o esquema de fazer pergunta em inglês. Você vai ter a pessoa e o verbo auxiliar. E para fazer pergunta, vocês sempre vão inverter a ordem desses. Primeiro vai vir o verbo auxiliar e depois a pessoa. Então, primeiro vai vir o am, is ou are, depois a pessoa e por fim o verbo com ing. Am I teaching English? Are you studying? Is he sleeping? Nesse tempo verbal, o ing ele é necessário em todas as formas, na afirmativa, na negativa e na interrogativa, ok? Só que daí, tananana, nós temos o to be novamente. Tá? Ah, só uma coisa, vocês conhecem essa frase, né? To be or not to be? É o famoso de Shakespeare, ser ou não ser. Eis a questão. Então, vocês viram que nesse tempo verbal, o to be ele é o verbo auxiliar. Só que às vezes ele também pode ser o verbo principal. Em português, por exemplo, a gente fala sendo, né? Por exemplo, eu estou sendo assaltado. Isso acontece no inglês também. Só que no inglês, tanto o auxiliar quanto o to be, eles vão ser o verbo auxiliar e o verbo principal, ok? Como que isso fique? Daí, então, tem uma forma diferente. Quando isso acontece, vocês vão utilizar o auxiliar am, is ou are, e o verbo principal, vocês vão acrescentar o ing ao be. Então, vai ficar being. Por exemplo, I am being nice. Eu estou sendo legal.
He is being nice. Ele está sendo legal. You are being nice. Você está sendo legal. A negativa é a mesma coisa. Vocês vão utilizar a pessoa, a negativa do to be e o being. Então, I'm not being nice. He isn't being nice. You aren't being nice. E a interrogativa é a mesma coisa. Aqui teve um errinho. Não é was you were. Eu tô dando spoiler do passado para vocês. É o is, ok? When, was ou are. Tá vendo? Eu corrigi nos exemplos, eu esqueci de corrigir na forma. Então, risquem aquele was you were, ok? Então vai ficar am I being nice? Is he being nice? Are you being nice? Daí agora nós vamos para o passado. O passado, a gente usa ele para falar sobre uma ação completa em um passado definido. E essa questão do passado definido é muito importante, ok? Então, aqui novamente uma linha do tempo para vocês. Nós temos o presente, o present, o future e o past. Então, alguma coisa aconteceu nesse past, nesse passado, mas tem uma data específica. No caso do exemplo, é o April 24th. So, I drove to the beach on April 24th. Eu dirigi até a praia no dia 24 de abril, ok? O que é mentira, porque estou na minha casinha fazendo distanciamento social como todos vocês. Então, como que é a partir daqui? Não a partir daqui, nesse tempo, a gente vai começar a falar sobre verbos regulares e irregulares, ok? Sim, no inglês também tem verbos regulares e irregulares. Como que vai ser essa forma, então? Na afirmativa, vocês terão a pessoa. Depois, se o verbo for regular, ele vai ter ed no final, para o verbo ficar no passado. Se ele for irregular, ele vai estar na segunda coluna de uma lista de verbos irregulares. Eu vou mandar esse slide para vocês depois. Então, se vocês clicarem nesse verbos irregulares, eu coloquei um link que vai dar a tabela para vocês. Não tem como todo mundo decorar todos os verbos irregulares. Não tem como saber qual é a forma deles, porque eles são irregulares, mas fazer o quê? A gente vai se acostumando conforme vamos tendo contato com a língua. E depois uma expressão de tempo. Essa expressão de tempo é muito importante, porque eu falei que isso é um passado definido, lembram? Pois é. Então, como que fica? Por exemplo, I traveled to the beach last year. Eu viajei para a praia no ano passado. I é a pessoa, o travel é o verbo viajar. Como ele é um verbo regular, eu coloquei ed. I traveled, eu viajei. Depois nós temos she called me last night. Ela me ligou a noite passada. Novamente, she é a pessoa, call é o verbo ligar, que é regular. Então eu coloquei um ed para ficar no passado. She called me, ela me ligou. Estão percebendo que nos dois exemplos tem marcação de tempo? Last year, ano passado, last night, a noite passada. They went to work yesterday. Eles foram ao trabalho ontem. E aqui temos um exemplo com o verbo irregular. Went é o passado do verbo go, que significa ir. Então, eles foram, ok? Que é o lembrete que eu coloquei aqui. Travel e call são verbos regulares, então eles recebem um ed. Went é o passado do verbo go, que é irregular, ok? Na negativa, vocês terão a pessoa, o didn't, e depois o verbo fica normal, e a expressão de tempo. Só que como vocês já usaram o didn't, vocês não precisam nem colocar o ed e nem utilizar o verbo da segunda coluna da lista de verbos irregulares. Então, por exemplo, I didn't travel to the beach last year. Eu não viajei para a praia o ano passado. She didn't call me last night. Ela não me ligou a noite passada. They didn't go to work yesterday. Eles não foram ao trabalho ontem. Então percebam que como vocês já usam o didn't, que é o auxiliar do passado,
o verbo, eles voltam ao normal, ok? Eles voltam na sua forma infinitiva. Muito bem. E a pergunta, lembra lá aquele esquema de você ter o verbo auxiliar e na pergunta ele troca de lugar com a pessoa? O verbo auxiliar do passado é o did, ok? Então, primeiro vai vir o did, depois a pessoa, depois o verbo que continua normal, não tem ed e não é o da segunda coluna, e depois a expressão de tempo. Então, did I travel to the beach last year? Eu viajei para a praia no passado. Did she call me last night? Ela me ligou na noite passada? Did they go to work yesterday? Eles foram para o trabalho ontem? Lembrando que, novamente, como está utilizando o did, os verbos voltam ao normal. Então, olha quem apareceu de novo. O to be. To be or not to be. Dope. Esse dope, gente, só uma curiosidade. Esse dope ele é uma gíria do inglês que significa, tipo, maneiro, da hora, uma coisa assim. Que eu achei super foi um cara muito da hora. Novamente, quando a gente quer usar o to be, que é ser ou estar no passado, ok? Então, sei lá, por exemplo, eu fui ou eu estava, o did não será usado como auxiliar. Como assim, Letícia? Olha aqui. A afirmativa você vai ter a pessoa e o to be, só que o to be no passado. Vocês já vão ver como que ele fica. E a expressão de tempo. Então, por exemplo, I was here yesterday. Eu estava aqui ontem. They were at home last week. Eles estavam em casa semana passada. A negativa, então aqui vocês perceberam que tem dois tipos de to be no passado, o was e o were. Com as pessoas I, he, she, it, fica was. Com as pessoas we, you e they, fica were. A negativa de was é wasn't, a negativa de were é weren't. Então, na negativa você tem a pessoa, wasn't ou weren't, e a expressão de tempo. Então, I wasn't here yesterday. They weren't at home last week. E como was e o were, que é o to be, eles também vão estar agindo como se fosse ao mesmo tempo esse auxiliar, ele inverte de lugar, de posição com a pessoa na interrogativa. Então, por exemplo, primeiro vai vir o was ou were, depois a pessoa e depois a expressão de tempo. Was I here yesterday? Eu estava aqui ontem. Were they at home last week? Eles estavam em casa semana passada? E aqui, lembrando que o verbo to be, ele é, o verbo ser ou estar, né? Ele é um verbo irregular. Se ele é irregular, no passado ele não vai receber o ed. Ele vai ficar was, quando as pessoas forem I, he, she ou it, ou were, quando as pessoas forem we, you e they. É muito importante vocês memorizarem as formas do verbo to be, ok? E finalmente, vamos ao último tempo verbal dessa aula, que é o past continuous. Então, só para vocês entenderem, a gente começou com present simple, presente simples, present continuous, presente contínuo, simple past, passado simples, past continuous, passado contínuo, ok? Os usos, o past continuous ele tem 3 usos. Ele pode ser de uma ação que estava em andamento em algum momento do passado. Por exemplo, ontem, nessa hora, eu estava lendo um livro. Então, eu estava lendo um livro. Pode ser uma ação em andamento no passado que foi interrompida. Então, por exemplo, ontem eu estava lendo um livro quando você me ligou. Ou 2 ações paralelas em andamento no passado. Então, eu estava lendo um livro enquanto você estava assistindo televisão. E aqui nós temos as linhas do tempo. Então, primeiro, uma ação em andamento no passado. O segundo uso, uma ação que estava em andamento e foi interrompida por uma outra ação. E 2 ações em andamento no passado, ok? E como que é a forma? A forma vai ser muito parecida, quase igual com o presente contínuo. Qual que vai ser a única diferença? No presente contínuo eu usava o to be no presente, então como esse é o passado contínuo, eu vou usar o to be no passado como auxiliar. Então aqui eu tenho a pessoa, primeiro na afirmativa,
depois o to be no passado e o verbo com ing, ok? Então, I was studying yesterday, eu estava estudando ontem. You were talking when the teacher called, você estava falando quando a professora ligou, e daí a parte que está no past continuo é só a primeira. You were talking. E I was reading while she was writing. E aí os dois estão no past continuous. Eu dei um exemplo de cada uso. Primeiro, uma ação em andamento no passado, eu estava estudando ontem. Segundo, uma ação em andamento no passado que foi interrompida. Você estava falando quando a professora chamou. E depois, duas ações em andamento no passado. Eu estava lendo enquanto ela estava escrevendo, ok? Então, lembrem-se do passado do to be. Com I, he, she, it fica was. Com you e they fica were. Na negativa, vai ter essa mesma estrutura, só que o was vira wasn't, o were fica weren't. E o verbo continua com ing. Então, I wasn't studying yesterday. Eu não estava estudando ontem. You weren't talking when the teacher called. Você não estava falando quando a professora chamou. I wasn't reading while she was writing. Eu não estava lendo enquanto ela estava escrevendo. Uma anotação, uma observação importante. Essa segunda frase aqui, you weren't talking when the teacher called, que é o uso de uma ação em andamento no passado interrompida por uma outra ação. Se ela foi interrompida por uma outra ação, essa outra ação também estava no passado. Então, a outra parte dessa frase está no simple past, o passado simples que a gente acabou de ver. Então, você tem a primeira parte, que é past continuous, you weren't talking, e depois você tem a segunda parte, que é o passado simples, the teacher called, com o verbo call, que a gente já viu também no passado simples, que o call é regular, então no passado fica called com ed, ok? E na interrogativa, você vai colocar o was ou were no início, depois a pessoa e o verbo com ing. Was I studying yesterday? Were you talking when the teacher called? Was I reading while she was writing? E aqui o verbo continua com ing na negativa e na interrogativa, ok? E claro, não podemos esquecer do nosso querido to be, que, novamente, do mesmo jeito que no presente contínuo poderia ter o to be, tanto como auxiliar e como verbo principal, no passado contínuo pode acontecer a mesma coisa e vai ser a mesma regra, ok? Só que daí o auxiliar vai estar no passado. Então, se o verbo principal for o próprio to be, você coloca o auxiliar, o was e were, e o ing vai ser acrescentado a forma be, formando being, ok? Então, na afirmativa ficaria pessoa, was or were you being? I was being nice. Eu estava sendo legal, bacana. You were being nice. Você estava sendo legal. Lembra que o was é com I, he, she, it. E o were é com we, you e they. Na negativa, o was fica wasn't, o were fica weren't. Então, I wasn't being nice. You weren't being nice. E na interrogativa temos o was ou were no início da frase, depois a pessoa e o being. Was I being nice? Were you being nice? Ok? Novamente, lembrem-se do to be no passado. Com I, he, she, it é was. Com we, you e they é were. Ok? E por fim, já dei spoiler do meu último slide bonitinho. That's all, folks. Agora, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu sei que foi muita informação e provavelmente muita informação falada rápida. Não se preocupem muito com isso, eu vou mandar uma lista de exercícios e eu estou sempre disponível para tirar dúvidas, ok? Vou passar o meu contato para vocês e vai ficar tudo certo. E façam a lista de exercícios, por favor, porque é o momento de vocês sistematizarem esse conhecimento, tá? Nós nos vemos quinzenalmente, então vocês têm aí 2 semanas para fazer, ok? Então é isso por hoje. Fiquem em casa, se cuidem e até mais. Parar de compartilhar e parar de gravar. Adeus.